Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós damos seguimento à nossa aula de saúde mental. Semana passada nós falamos aí um pouco sobre o histórico da saúde mental no Brasil, sobre a reforma psiquiátrica que a gente teve, né, aí durante esse período. Nós destacamos na aula aí o Brasil Império, período colônia, república, para vocês entenderem o que foi acontecendo dentro desse período que a gente teve aí na história do Brasil, né, nessa reforma que a gente teve, como que era destinado esses hospitais psiquiátricos, o porquê dessa mudança, o porquê da reforma, quais eram as pessoas que eram mais, a quantidade de pessoas internadas ali, o porquê dessas internações. Nós vimos também as medicações que foram surgindo e com isso as pessoas tiveram altas, né, desses hospitais psiquiátricos e aí a família conseguia controlar esses indivíduos em casa com medicação. Nós também estudamos um pouco aí sobre as características, né, do sistema nervoso. Então nós vimos as células que possuem no sistema nervoso, como que é a configuração, a característica ali do neurônio, qual é as fibras presentes. Vocês viram lá que a gente tem a presença da bainha de mielina, né, em toda a extensão ali do neurônio. Vocês viram a composição de axônios, né, de dendritos, vocês viram também células como micróglia, neuróglia. Então eu creio que vocês devem já ter dado uma revisada aí também no conteúdo, para quem não lembrou, né? E para quem ainda não viu, corre lá, assiste a aula para poder a gente continuar dando seguimento, para não pegar aí a aula em pedaços, fragmentada. Lembrando, né, que na primeira aula foi postada, vocês tinham lá um resuminho para fazer, que foi a primeira aula lá, quando eu postei a aula do plano de ensino. Então, a maioria já recebi de grande parte aí esses resumos feitos, né, do tema que nós conversamos no dia que teve a aula do plano de ensino. Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula de saúde mental, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as características do ser humano, quais são as características que a gente percebe ali no ser humano, tá? E aí, mais pra frente, a gente vai dando continuidade aí mesmo, propriamente dito, dentro do tema de saúde mental, pra gente conversar sobre transtornos, quais são os transtornos mais persistentes, como que, né, se dá esse transtorno, o que acontece ali dentro da dinâmica familiar e na característica em si do indivíduo. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre as características do ser humano, né? Então, cada ser humano vai possuir características, né? Quando a gente estuda saúde mental, vocês vão perceber que a gente tem que parar de ter aí o que a gente chama dos preconceitos que a gente tem aí, tá? E aí, quando a gente estuda saúde mental, a gente precisa também evitar fazer o quê? Os julgamentos, porque vocês vão perceber que tem alguns casos que o julgamento, ele contribui muito no diagnóstico clínico, né? E até mesmo ele faz o quê? Retarda aí um diagnóstico de um paciente, tá? Então, seguindo adiante na nossa aula, hoje a gente vai falar um pouco dessa característica do ser humano, né? Só que dentro aqui da avaliação do estado mental. Então, geralmente, o que é imprescindível quando a gente realiza aí uma avaliação do estado mental do indivíduo? Uma entrevista com esse indivíduo, né? Bases futuras para comparações, além de bases futuras, um conhecimento, um referencial teórico aí, né? Um embasamento que a gente que é bem importante dentro da área da saúde, um embasamento científico, tá? Que vai contribuir aí para fazer uma avaliação do estado mental, tá? Além também do registro na evolução de enfermagem. Então, vamos supor aí que eu pego um paciente, vamos supor que eu tenho um paciente aí com problemas cardíacos, né? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente pega esse paciente, o meu paciente ele pode apresentar algum problema cardíaco, algum problema renal, enfim, seja na clínica onde vocês forem trabalhar. O que a gente tem? Essas características do indivíduo, por exemplo, eu expliquei para vocês na nossa primeira aula que nem sempre os sinais, a alteração dos sinais vitais do meu paciente vai estar lá, né, alterado por conta da doença de base, por conta de um problema cardíaco ou por conta da doença renal, mas muitas das vezes por quê? Porque ele deixou a família em casa, é ele que é o provedor daquela família, e aí começa a aparecer os sinais e sintomas ali de distúrbios mentais para esse paciente, de alterações mentais ali, né, de alterações psicológicas. Por isso que a gente fala em estudar o quê? O ser humano de forma holística.
porque a gente não se atém só na doença do ser humano, na forma biológica, né? No estado ali da doença, mas no todo. E é por isso que hoje a gente, ao invés de ter equipes, a equipe de enfermeiros, a equipe de técnicos de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas, hoje a gente tem a equipe multiprofissional, porque esse indivíduo ele vai precisar ser visto tanto no âmbito social, quanto no psicológico, quanto até mesmo em relação ali à doença, tá? Então, cuidado com isso aí. E na evolução de enfermagem, meu paciente, vamos supor, meu paciente é um paciente cardíaco. No entanto, se ele apresenta uma alteração no estado mental, isso tem que constar na minha anotação de enfermagem. Até porque eu vou precisar de, muitas das vezes, o quê? De um parecer de um psicólogo, de um parecer de um psiquiatra, até mesmo para dar continuidade aí no tratamento desse paciente. Muitas das vezes o meu paciente ele não continua internado porque vamos supor aí que ele tem uma doença cardíaca, está com a frequência cardíaca aí alterada, não é por conta da doença de base, não é por conta do funcional, da fisiologia ali. Muitas das vezes é por algum problema psicológico, ou porque está com medo de voltar para casa, ou porque está com medo de voltar e aí não vai conseguir, né, prover as necessidades da família, ou porque tem algum atrito familiar. Vocês vão perceber muitas das vezes pacientes que cometem suicídio, que acabam, né, sendo internados. Então, muitas das vezes eles têm medo da alta, têm medo de sofrer julgamentos fora, né, após essa alta, tá? Então, é por isso que a gente tem que fazer toda essa anotação de enfermagem, até mesmo porque dentro dessa avaliação, desse parâmetro aí, né, precisa constar aí tanto dos aspectos fisiológicos do meu paciente, quanto também ali dos aspectos mentais, né, psicológicos ali, que precisam constar, né? Então, sei lá, um paciente teve um surto dentro da enfermaria, né? Então, aquilo também tem que estar constando ali na sua anotação de enfermagem. Muitas das vezes, não é nem um paciente que, né, já tinha um diagnóstico de algum distúrbio, às vezes apresentou durante a internação. Então, a gente tem que estar atento a esses processos, porque a gente precisa garantir o que? A continuidade do cuidado desse paciente. Então, se ele vai ter alta e era um paciente que não tem nada, nenhum histórico, né, de doença psicológica, mas ele teve um surto durante a internação, ele vai precisar ser acompanhado após essa alta, porque a família ela não vai conseguir, só através da medicação, tratar essa causa aí desse paciente. Então, a gente precisa dar continuidade no segmento aí, né, da assistência à saúde desse paciente, tá ok? Voltando aqui para o nosso slide, a gente tem também o objetivo da gente avaliar o estado mental do indivíduo, justamente por conta aqui das disfunções psicológicas, tá? A gente precisa avaliar as causas da psicopatologia, então a gente não fala psicopatologia só para estudar uma doença, tá? Mas a gente também associa isso aqui por conta que a gente precisa estudar o quê? A mente desses indivíduos, tá? Então a gente sempre vai avaliar características importantes que o enfermeiro, que o técnico de enfermagem, ele consegue avaliar sem necessariamente ele ter ali uma formação dentro da parte de psicologia. Por isso que dentro do curso a gente estuda essa parte de saúde mental, porque através do exame físico que eu realizo no paciente, eu vou conseguir definir qual é o nível de consciência desse paciente, qual é o estado geral que a gente fala, paciente em BEG, que é bom em estado geral. Então, a gente vai fazer a avaliação do estado geral desse paciente e do nível de consciência, lembrando que a gente tem escalas para realizar aí, né, dar pontuação para o nível de consciência desse meu paciente. Então, vocês percebam que por exemplo, professora Daniele, não preciso ser especializada em saúde mental para poder fazer um diagnóstico ou avaliar um ser humano. A minha avaliação como enfermeira, a minha avaliação geral que eu faço do paciente já vai me dar muitas respostas aí em relação, né, à assistência que eu vou ter que prestar e até mesmo os sinais e sintomas que aquele paciente, né, tá passando através da aparência e do nível de consciência. Então, por exemplo, vocês mesmos, quando vocês olham para uma pessoa, vamos lá, por exemplo, um morador de rua, quando vocês olham para aquele indivíduo, vocês já conseguem identificar que aquela pessoa é um morador de rua, por conta dos trajes, por conta da aparência, por conta do tipo de cabelo. Então, da mesma forma, através do nível de consciência e do estado geral do meu paciente, a gente consegue identificar se aquele paciente apresenta algum distúrbio, algum transtorno. Um exemplo, se você vai na maternidade e você vê aquela paciente que ela não tem aquele afeto
por aquele recém-nascido, né? Que a paciente está mais distante, você conversa com ela, ela não consegue firmar os olhos em você, não consegue prestar atenção no que você está falando, começa a falar coisas, palavras inapropriadas. Então, vocês percebem que ela já está tendo uma alteração do padrão ali, né? A saúde mental daquela paciente está comprometida, né? Então, essas coisas dá pra gente perceber quando a gente faz uma boa avaliação clínica, tá? Uma boa aferição de sinais vitais, um bom aspecto geral ali daquele paciente, avaliar o nível de consciência me traz muitas respostas, tá? Porque às vezes a gente avalia o paciente e, porque eu tenho que fazer só, por exemplo, vou só aferir a pressão dele e pronto. E às vezes o paciente precisa que a gente, né, faça uma avaliação mais criteriosa, mais fidedigna ali, para, né, conseguir fazer uma boa avaliação, principalmente do estado mental desse indivíduo, tá ok? Seguindo, a gente também vai prestar atenção aqui na fala e no comportamento, no humor e afeto desse paciente, porque isso aqui a gente tem o que? Diferenças, né? Eles podem apresentar alterações nisso aqui, principalmente essas pacientes aí de maternidade em afeto, em relação ao recém-nascido, né? O comportamento desse indivíduo a gente presta bastante atenção e o desempenho intelectual, o julgamento, né? Insights aí, a percepção e o conteúdo do pensamento desse indivíduo. Será que ele consegue, é aquilo que eu falei para vocês, ele fixa os olhos, ele presta atenção no que a gente fala, como é que está a percepção desse indivíduo? O nível de consciência, destacando um pouco aqui esses tópicos que a gente está conversando, né? A gente vai falar um pouco sobre esse nível de consciência. Como que eu vou avaliar esse nível de consciência? Então, perceber se esse indivíduo está consciente, se ele é um indivíduo mais letárgico, você conversa com ele, ele demora muito a responder, se é um indivíduo torporoso ou até mesmo comatoso, tá? E aí quando a gente fala do nível de consciência, a gente avalia a abertura ocular. Então, se a abertura ocular, se ele consegue abrir os olhos espontaneamente, tá? Essa abertura ocular, essa resposta verbal, e tem um outro item aqui que a gente fala, que é a resposta motora, elas não fazem parte da escala de coma de Glasgow. Notar aqui, pra vocês anotarem aí também. De Glasgow, tá? Ela vai fazer a avaliação do nível de consciência do meu paciente. Então, por exemplo, vão ser pontuações. Então, abertura ocular é espontâneo, aí dá a nota 3 aqui. A abertura ocular espontânea é a voz, 2. Obedece a comandos, né? 1 ou nenhuma, né? Nenhuma que a gente classifica como 0, porque ele não apresenta nenhuma resposta à abertura ocular. Então, para cada tipo aqui, né, subclassificação da abertura ocular, tem uma pontuação. A escala de coma de Glasgow, a pontuação máxima dela é 15. Essa pontuação 15 quer dizer que meu paciente ele está em bom nível, né, tem um bom nível de estado aí de consciência. Menor que 3 aí, o paciente ele já é intubado, já provavelmente é um paciente em coma. Menor que 6, esse paciente também ele já vai ser ali intubado e provavelmente ele evolua aí para um coma, tá? Então 15 é o nível máximo aí de pontuação para a escala de coma de Glasgow. Então, a gente avalia a abertura ocular desse paciente é espontânea ou ele precisa que seja, essa abertura ocular precisa de algum estímulo para que tenha abertura ocular ou precisa que a gente mande comandos, fale com ele para ele abrir esses olhos, tá? A resposta verbal, né, e a coordenação dos movimentos motores, né? A gente vai perceber se isso é espontâneo ou não, tá? E aí, outra coisa também que dá para avaliar o nível de consciência é avaliar aí qual é o estímulo necessário para evocá-los. Evocá-los o quê, prof? A resposta verbal, a resposta motora e a abertura ocular desse paciente. Se eu preciso aí trabalhar em cima disso, né, fazer com que dê algum comando ou precisa mesmo que a gente vá lá e converse, grite, né, com esse paciente para que ele consiga ter essa melhor resposta verbal, até mesmo essa abertura ocular. O que quer dizer o torpor desse meu paciente? É a pessoa que não desperta, senão com estímulos dolorosos. Então, vamos supor que está aqui o meu paciente, né, deitadinho lá na enfermaria número 1. É um paciente, está aqui o profissional, é um paciente que não desperta de jeito nenhum e aí você precisa aí utilizar estímulos dolorosos. Um exemplo de estímulos dolorosos que você pode utilizar é com agulhas, né, com seringas aí
nesse paciente, ou até mesmo outro tipo, a gente tem muito aquelas hastes de flexibilidade que utiliza para teste de diabéticos, né? Os estesiômetros, a gente chama aí de estesiômetros. A gente utiliza aí para, tem as pontinhas finas, né? A gente coloca na pele do paciente, é como se fossem umas agulhinhas, né? Para ver se esse paciente acorda, tá? E aí, quando a gente tem a cessação, né, o paciente ele volta ao que é o estado de inconsciência. Então, ele vai responder quando estimulado aí, né, utilizado algum estímulo doloroso, mas logo após isso ele volta ao estado de inconsciência, né? O coma, ele vai ser o grau profundo aí de inconsciência desse meu paciente. Outro conceito que a gente tem, que vocês já ouviram falar muito, é o delírio. Então, esse delírio é quando eu tenho uma redução da concentração, uma desorganização do pensamento, a desorientação espaço-temporal. Então, é aquilo que a gente fala, que a gente geralmente coloca lá na nossa anotação de enfermagem, né? Que aí vocês escrevem paciente, geralmente a gente escreve paciente BEG, né? Que é em bom estado geral. Outra coisa que vocês escrevem aí, paciente não orientado no tempo e espaço. Então, esse tipo de paciente, eu posso classificar ele no tempo e espaço. Esse meu paciente, eu posso classificar ele aí, por exemplo, como um paciente que está em delírio, por conta que ele não tem uma percepção ali do tempo, do espaço ali, que ele, né, do momento ali, do presente dele, enfim. A gente tem os estados os estados hipnagógicos desse paciente, que é quando eles apresentam essas convulsões parciais, né? Quando eles apresentam algum distúrbio psiquiátrico, tá? Então, a gente classifica esse tipo de estado. Outra coisa que a gente tem aí no nível de consciência do paciente é, por exemplo, a consciência, ela vai depender o quê? Das estruturas encefálicas aí, das estruturas lá do nosso cérebro. Então, se provavelmente eu tenho o quê? Uma diferença, uma ruptura, uma quebra aqui, eu vou ter o quê? Problemas aqui nessas estruturas, tá? Além disso, o que pode afetar a consciência também são as lesões corticais desses pacientes, né? Essas lesões podem acontecer, por exemplo, por acidentes. Então, a gente tem aí acidentes por carro, né, automobilísticos, acidentes como, por exemplo, o mergulho. Então, essas estruturas podem sofrer lesões por conta, né, de tipos de acidentes. Outra coisa também é a patologia em relação aos hemisférios, né, que aí pode afetar a consciência do meu indivíduo. A aparência geral é um outro estado que a gente faz a avaliação. Então, por exemplo, o estado emocional e mental a gente consegue ver. Então, se ele está vestido e arrumado adequadamente para a idade, é algo que a gente pode perceber, né? Peles, cabelos, unhas e dentes limpos. A maneira de se vestir desse paciente é apropriada, né? Como que é a maneira? Muitas das vezes, a forma com que a pessoa se expressa, né? A forma com que a pessoa se veste, ela nos dá indícios aí, de alteração ali do comportamento daquela pessoa. Se for mulher, ela usa cosméticos e maquiagem de forma correta, né? Autodescaso, a perda do colorido aí, pessoas que vestem roupas brancas, mais roupas brancas, né? Ou roupas pretas, né? Não tem um padrão de colorido aí no caso da roupa, né? E a depressão também, porque aí esses pacientes com depressão vai começar o estado emocional e mental vai estar o quê? Diferenciado, né? O tipo de roupa que vai usar, né? A forma com que utiliza, né? Mexe o cabelo ou tá o cabelo ali, vai nos dizer muito em relação a esse paciente. A gente tem também o aspecto e a atitude, que é fazer o quê? Descrever o aspecto geral desse paciente, tá? Quando a gente fala muito sobre a cooperação com o entrevistador, dentro desse aspecto e atitude, a gente faz muito o contato ocular. Então, por exemplo, é aquela pessoa que quando você está fazendo não só uma entrevista, né, mas quando você está fazendo
ali buscando aspectos da assistência daquele paciente, do bom estado geral, de como que aquele paciente está, né? Através até mesmo da aferição de sinais vitais, dentro desse tópico aqui você vai perceber. Então, se é um paciente que fixa os olhos, se é um paciente quando você fala com ele, né, ele não consegue te olhar fixamente, ele fica olhando para outros lugares, ele olha para o teto, olha para o chão, enfim, né, é um paciente que não consegue ter aquela atenção. Então, isso também você consegue perceber que o paciente está com, né, o aspecto, né, até mesmo a atitude ali vai estar diferenciada, né, vai estar diferente dos demais pacientes. E ali a gente dá para desconfiar de algum problema ali que aquele paciente ele possa estar passando, tá? Através também o nível de atitude desse paciente, por exemplo, a agitação ou retardo, então vocês vão ver que tem pacientes mais agitados, né, pacientes mais com retardos psicomotores. Então, a gente, né, quando a gente está aí dentro da área hospitalar, a gente recebe todo tipo de paciente. Então, por exemplo, eu já acompanhei paciente que ela já tinha um diagnóstico de um distúrbio mental, era uma paciente em trabalho de parto, foi um trabalho de parto, foi um parto vaginal aí, então foi bem difícil o parto da paciente, porque era uma paciente que a gente tentava conversar com ela para ela colaborar, mas ela não colaborava, então teve momentos que ela se jogava no chão, a criança estava ali já coroando, a gente tentando, né, ver se ela conseguia finalizar ali a força para tentar expulsar aquela criança e ela não, quando vinha a contração, ela não fazia o esforço, né, que precisava ali. Então aquele bebê, a gente via a cabecinha do bebê, mas ele não conseguia ser expelido. Então a gente, né, para mostrar aí que a gente recebe diversos tipos de pacientes, seja em qualquer tipo de clínica, ginecológica, maternidade, enfim, né, clínica médica, a gente tem esses tipos de pacientes aí, a gente também precisa trabalhar essa parte aí da saúde mental dos pacientes, porque muitas das vezes a gente já recebe esse paciente com alguma alteração do padrão aí mental, tá bom? Voltando aqui para os nossos slides, outra coisa que dá para perceber em relação ao aspecto e atitude do paciente são os movimentos involuntários, a postura do corpo dele. Então tem um livro eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro é esse aqui, né? O Corpo Fala. Então, dentro desse livro, quem tiver a oportunidade de ler, ele vai mostrar como que são, né, como que o corpo do indivíduo, ele fala, né? Então, uma posição da mão, uma posição dos braços, vai dizer muito ali da característica daquela pessoa, tá? Outra coisa também que a gente vai perceber é em relação às assimetrias no vestuário, né, nos cuidados pessoais, isso a gente já tem falado aí, das vestimentas. Outro tipo de avaliação vai ser o comportamento desse paciente, então avaliar a postura desse paciente, a atitude dele, né, os gestos do paciente, a maneira como, por exemplo, o paciente se senta, né, a maneira como o paciente ele presta atenção no que eu estou falando, isso vai me dizer muito sobre o comportamento desse paciente. A atenção, né? A gente tem duas funções psíquicas aí diferentes, né? Que a primeira delas é a vigilância. Então, vai ser o grau com que esse meu paciente, ele seleciona estímulos adequados para perceber e processar. Então, por exemplo, é aquele meu paciente, dentro dessa vigilância, é aquele paciente que muitas das vezes ele para e aí ele olha para outros, né, outros ambientes, ele não presta atenção, fica ali em vigilância, é um paciente que não consegue fixar, né, o pensamento dele, se concentrar no que eu estou falando. Já a gente tem um outro tipo de forma psíquica que é a concentração. Então, é a capacidade desse paciente em concentrar. Tem gente que, por exemplo, na aula, a gente está aqui aproximadamente 24 minutos de aula. Tem gente que com 10 minutos consegue absorver o que eu estou falando, mas depois disso está pensando, tenta se concentrar, se manter, né? Mas aí está pensando em outras coisas, né? Vem outras coisas na mente e a aula está rolando, né? Então, isso acontece, essa forma psíquica, não só com o paciente que tem uma alteração do comportamento, mas também uma pessoa normal, né? Então, por exemplo, um estudante que fica, por exemplo, 30 minutos ali assistindo uma videoaula, vocês vão perceber que os 10 primeiros minutos ele consegue até absorver bem. Depois disso, começa ali a falhar, né? Começa a pensar em outras coisas. Então, quando vocês forem estudar, sempre deem umas pausas aí, para que vocês possam compreender aí tudo
né, da aula, principalmente da aula de saúde mental, tá? Então, voltando aqui ao nosso slide, a gente tem as duas funções psíquicas, né, que é a vigilância e a concentração. Outra coisa também que a gente tem em relação à atenção é também avaliar as funções cognitivas desse paciente, né? Então, por exemplo, a diminuição aí da ansiedade, da mania, da depressão, de uma disfunção cerebral, né? Por exemplo, a ingestão de drogas, o delírio ou até mesmo lesões corticais. Então, esses meus pacientes que eles têm uma alteração cognitiva, que eles têm uma baixa aí, que são pacientes que eles não têm é um paciente que tem algum problema cognitivo, mas ele não tem baixa, né, diminuição aí da cognição, diminuição aí ele tem, perdão, a diminuição da ansiedade. Então, são aspectos que a gente não percebe em pacientes que apresentam algum distúrbio, que apresenta aí alguma função, algum problema na função cognitiva, tá? Então, o que é propenso aí? Pacientes que possuem problemas, né, nas funções cognitivas, eles apresentarem aí, terem ansiedades, possuírem manias, apresentar alguns distúrbios aí de comportamentos, tá bom? Eu vou finalizar nessa parte aqui da aula. Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade aí nessas funções psíquicas dentro do ponto de atenção do nosso paciente de saúde mental.